Mas foi realmente um jogo assim que não foi tão apático, né? Teve movimentação de um lado a outro. Mas assim, na tua opinião, quem merecia vencer esse jogo? Jota, o Ferroviário teve as melhores chances. Se a gente fala de posse de bola, se a gente fala de volume de jogo, o Fortaleza teve mais. Mas o futebol, ele não é sobre posse de bola. O futebol, o resultado do futebol, não é sobre quem teve mais volume. É quem conseguiu chegar com mais perigo do gol, mais perto do gol. E o Ferroviário teve chances bem mais claras que o Fortaleza. A gente fala de pelo menos 2 ou 3 lances de muito perigo do Ferroviário no jogo. No primeiro tempo, aos 14 minutos, aquela chance do Mena, que disparou ali num ótimo ataque do Ferroviário. E o goleiro Breno fez uma baita defesa. Agora, na reta final, a gente viu o Ferroviário nessa cabeçada do camisa 4, Iago, que entrou no decorrer do jogo, levando muito perigo à meta do goleiro Breno. Então, o Ferroviário, nesse sentido, esteve mais próximo de vencer a partida. Agora, é fato que o Fortaleza teve mais volume de jogo, teve mais posse, dominou mais. Mas foi uma posse inútil. Não foi útil para o Fortaleza ter a posse de bola. Não foi útil ao Fortaleza jogar mais que o Ferroviário, mais no campo de ataque, porque pecou demais na tomada de decisão. Muitas vezes a gente via aqui o Fortaleza com muitos jogadores no campo de ataque, mas parecia que os jogadores do Fortaleza estavam um pouco indecisos, Jota. A sensação que passava pra gente que estava aqui no PV era essa. Eram muitos toques, de um lado para o outro. Chegava ali perto da área e o jogador tinha um receio de finalizar, tinha um receio de concluir a jogada. E aí dava um passe a mais, tentava um drible a mais, com um certo medo de finalizar. E aí uma equipe que tem medo de finalizar, é muito difícil acreditar que ela vai conquistar uma vitória. Quem mais finalizou do Fortaleza, para você que está de casa acompanhando, para você que está voltando aí, está saindo do PV, está acompanhando aqui o nosso pós-jogo no radinho do carro, quem mais finalizou do Fortaleza foi o lateral direito Mailton, que entrou no segundo tempo. E isso fala muito mais sobre uma apatia dos jogadores de ataque do Fortaleza do que pelo próprio Mailton, que fez uma boa estreia, a gente destaca aqui, fez uma boa atuação, foi um dos melhores jogadores do Fortaleza em campo, mas não era para ser um lateral direito o jogador que mais criou chances para o lado do Fortaleza. Claro que ele entrou ali como um ponta, jogou bem avançado, mas puxa, era o destaque ou o protagonista do ataque era para ser o Moisés, era para ser o Bareiro, era para ser o próprio Lucas Crispim, jogadores que começaram o jogo como titulares, que são a esperança do Fortaleza do ponto de vista ofensivo, não só para esse jogo, mas para a temporada como um todo. Mas a gente viu esses jogadores cometendo justamente esses erros. Erros de passe, erros de tomada de decisão, erros de ideia de jogo. A gente viu o Fortaleza errando muito nisso. Justiça seja feita. Alguns jogadores foram bem no Fortaleza, além do Mailton. E eu destaco principalmente o Pochettino. Enquanto teve fôlego, enquanto teve gás e disposição, o Pochettino foi bem participativo. E diferente dos seus companheiros de ataque, ele foi objetivo. Porque a gente fala disso, de um Fortaleza que não... A gente não está falando de passes laterais. Fortaleza precisa de passes verticais, de avançar, de pressionar, de impor a sua qualidade técnica, porque venhamos e convenhamos, Fortaleza tem qualidade técnica. O elenco do Fortaleza, embora precise de reforços, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso no nosso comentário, mas o Fortaleza tem qualidade. Qualidade para fazer muito mais do que o que fez hoje à noite aqui no PV. E o Pochettino fez isso, o Pochettino tentou, o Pochettino se esforçou, o Pochettino criou chances, o Pochettino se movimentou, o Pochettino foi um jogador intenso, até fugindo de alguns estereótipos que às vezes são traçados sobre ele, de que é um jogador com pouco sangue, com pouca disposição. Hoje ele teve sangue, hoje ele teve disposição e pressionou. Então é um resultado negativo para o Fortaleza, principalmente se a gente olha para a atuação. E aí, falando de atuação, cabe ao Thiago Carpini trabalhar bastante com esse elenco do Fortaleza. Vai precisar de mais peças, e aqui eu faço esse ponto. O Fortaleza não pode se confiar no elenco que ficou de 2025. Tem peças que podem ser úteis? Tem. A gente está citando algumas. Mas, puxa, não dá para acreditar que esse mesmo elenco vá dar conta de tudo que o Fortaleza precisa para 2026. Precisa ir ao mercado. E o Fortaleza, até o momento, Jota, só fez uma contratação, que foi o Mailton.
é muito pouco para aquilo que o Fortaleza precisa. Precisa reforçar o setor de ataque, precisa de mais peças para o meio de campo, precisa reforçar o sistema defensivo. Hoje o Rodrigo atuou improvisado como zagueiro. Diga-se de passagem, fez uma boa atuação. Eu até anotei aqui que foi uma das gratas surpresas do jogo de hoje, o Rodrigo. Mesmo improvisado, trouxe segurança ao sistema defensivo do Fortaleza. Mas não dá para você jogar uma temporada inteira com um cara improvisado. Precisa de mais zagueiros. Tem o Brits que vai estar voltando, tem outras peças, mas precisa contratar. Lateral esquerda, outra posição. Diogo Barbosa não comprometeu propriamente dito, mas ele também não agregou. O Mancuso acho que agregou mais que o Diogo Barbosa. O Mailton, quando entrou, agregou mais. Mas o Diogo Barbosa não foi um cara que fez a diferença para o Fortaleza. E aí cabe reforçar a lateral esquerda. Você já perdeu o Bruno Pacheco. Você não tem o Felipe Jonathan. Você só tem o Diogo Barbosa. Precisa reforçar. Então esse é um dos pontos que fica claro do jogo de hoje. Não é porque você tem até hoje uma base do seu time de 2025 mantida para 2026 que você diz o elenco tá ok, não precisa de reforço, não precisa de contratação. Pelo contrário, o jogo de hoje e os problemas que foram perceptíveis no time do Fortaleza trazem essa pressão. Precisa de reforço. E aí vai caber ao seu Pedro Martins, que é o novo CEO de futebol do Fortaleza, assumindo no lugar do Marcelo Paes. Vai caber ao Vitor Bastos, gerente de mercado anunciado pelo Fortaleza, ao Pedro Quintela, a esse departamento de futebol do Fortaleza, olhar para o mercado e buscar com celeridade reforço, porque a temporada já começou. Quinta-feira já tem outro jogo, fim de semana já tem outro jogo. Essa primeira fase são 4 jogos, o Fortaleza já deixou de ganhar o primeiro. Não estou dizendo que a classificação do Fortaleza está ameaçada, não. Mas se você olha para o Campeonato Cearense até como uma espécie de preparação para a Série B, essa primeira experiência, esse primeiro teste não foi positivo. E reacendeu esse alerta sobre o Fortaleza. Jota. Legal. Cadê a Fernandinha? Alô, Fernanda? Tudo pronto por aí, Fernanda? Oi, Jota. Tô por aqui. A gente está esperando. Vai chegar agora o Nuno Pereira. Será a primeira entrevista. A primeira entrevista que vai acontecer aqui será com o treinador do Ferroviário. Depois nós vamos ouvir o Thiago Carpini. E por último, a arbitragem com o Léo Simão, que vai falar com a gente. Tá legal, tá sendo tudo preparado aí, já chegando aí o Nuno Pereira, né, que ficou irritado sim. ali com aquela marcação, né, da expulsão no término do primeiro tempo. Ele correu ali para a arbitragem, mas tudo deu na normalidade, né? Não aconteceu nada assim de agressão, foram contidos os ânimos e aí terminou tudo em paz. Mas assim, esse também seria, Daniel, um lance polêmico para alguém perguntar o árbitro do jogo, né, o Léo Simão Holanda? Eu acho que sim, Jota. Poucos lances foram polêmicos. Talvez o principal seja o próprio lance da expulsão. Embora eu nem considere ele como um lance polêmico, porque a gente tem um retorno aqui de imagem e a gente viu claramente, né, que o pé do Bruno atinge o rosto do Lucas Crispim. Aí a regra é bem clara no sentido de que é uma jogada com força excessiva, atingiu o rosto do jogador adversário, é uma expulsão compreensível. Eu acho que esse talvez seja o lance que o Léo Simão vai ter que explicar, né? Ele vai dizer, a regra diz isso, a gente percebeu que de fato o pé do Bruno atingiu o Lucas Crispim, mas o restante do jogo, um jogo tranquilo, inclusive uma boa arbitragem, né? Uma arbitragem tranquila do Léo Simão, conseguiu controlar muito bem. Teve também aquela confusão ali, mas depois a gente comenta mais. Valeu. Pois não, Fernando Alves. Vamos à entrevista aqui com o Nuno Pereira, ele que é o treinador do Ferroviário. Nuno, boa noite. Fernanda Alves, da Rádio Verdinha, Sistema Vesmares. Eu queria que você falasse um pouco da sua avaliação do jogo de hoje, principalmente porque a gente percebeu ali que depois da expulsão você ficou um pouco mais nervoso em relação à decisão da arbitragem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Foi a nossa organização, a nossa disciplina em campo e a nossa qualidade. Nós, com 11 ou com 10, fomos uma equipa que nunca se desequilibrou, que nunca perdeu a desorganização. Foi uma equipa com uma personalidade muito grande em campo e com coragem. Coragem porquê? Porque não é fácil, nós estamos a jogar contra uma equipa que praticamente tem o elenco da Série A, e os nossos jogadores mostraram um caráter e uma personalidade enorme em campo.
foram incríveis na forma como abordaram os diferentes momentos do jogo e souberam ter essa superação nos momentos menos bons para conseguir aguentar a pressão de Fortaleza. Tá aí, Jotinha, todo mundo que nos acompanha. O Nuno Pereira segue aqui na entrevista coletiva. Quando chegar o Thiago Carpini, a gente volta a acionar vocês. Tá legal, valeu. E o Daniel vai seguindo aí do seu comentário, né, Dani? É isso, Jota. A gente vai destacar aqui, de fato, como é que foi esse jogo na prática. Você que está acompanhando aí, a gente vai recapitular de uma maneira resumida como é que foi o jogo. O Ferroviário começou melhor lá no primeiro tempo, adiantou as suas linhas, tentou pressionar o Fortaleza. Essa postura até surpreendeu um pouco a gente, né? Porque a gente imaginava que talvez o Fortaleza, pela força do seu elenco, pela força do seu time, fosse ser a equipe que fosse tomar a dianteira, as rédeas da partida. Mas quem fez isso foi o Ferroviário. E logo no começo do jogo, a gente lembra daquela baita chance aos 14 minutos. Mena disparou, finalizou, Breno fez uma baita defesa. A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, Fortaleza passou a tomar uma postura que continuou sendo a postura do Fortaleza do início ao fim. Teve mais posse de bola, pressionou mais o adversário e estava tentando ali circular, né, a zaga do Ferroviário, a grande área do Ferroviário, na tentativa de pressionar. Fortaleza teve algumas boas chances, Fortaleza tentou boas finalizações ali com o Moisés, mas teve muita dificuldade de criar chances claras. Eu acho que o primeiro tempo ficou marcado justamente por isso. Um jogo equilibrado, em que o Ferroviário começa melhor e o Fortaleza termina melhor, mas que o Ferroviário teve claramente melhores chances do que o Fortaleza. Eu não falo de quantidade, eu falo de perigo de gol, porque de quantidade o Fortaleza teve mais posse de bola, teve mais volume, teve mais chegadas ao ataque. Mas se você assistiu o jogo, se você acompanhou, ou se você não acompanhou, eu lhe digo, quem levou mais perigo, embora tenha chegado menos, foi o Ferroviário. Quem esteve mais perto de balançar as redes no primeiro tempo foi o Ferroviário. Fortaleza teve muita dificuldade de criar chances claras, né? Teve uma postura interessante pelo lado direito do ataque. A dobradinha Mancuso e Pochettino funcionou muito bem no primeiro tempo. Os jogadores conseguiram ali tabelar. Pochettino foi muito bem, pressionou bastante. Pelo lado esquerdo, um Diogo Barbosa tímido, mais um Moisés que foi participativo. Mas o Moisés estava insistindo demais em uma jogada que não estava funcionando. O Moisés muitas vezes queria entrar com bola e tudo no gol. Eu acho que faltou um pouco mais aquilo que os estudiosos de hoje vão falar de jogo associativo. Para explicar para você, tabelar, triangular com os outros jogadores. Tabelar com o Bareiro, procurar o Bareiro. Tem uma aproximação maior do Crispim ali do lado esquerdo, tabelando a bola com o Moisés. Acho que faltou isso. O Moisés tentava entrar na grande área sozinho e não conseguia fazer isso. A zaga do Ferroviário se portou muito bem. Então faltou ao Fortaleza esse tipo de postura, uma postura mais objetiva, de finalizar mais. O Ferroviário, a partir dos 15 minutos, se defendeu mais do que o Fortaleza, recuou um pouco as suas linhas, não teve, é verdade, aquela mesma intensidade que teve no começo do jogo, mas adotou uma postura muito inteligente. Ele se resguardava no campo de defesa, tentava explorar o contra-ataque, e quando explorava, levava perigo. Quando chegava ao ataque, contava ali com boas atuações do Felipe Salles, do Mena e também do Jefinho, aquele trio de ataque. E não posso deixar de citar também o Thalisson, meia armador, que jogou bem, foi mais um destaque do Ferroviário nessa partida. Postura muito adequada do Ferroviário. E aí na reta final do primeiro tempo, a gente teve o lance que naquele momento a gente disse, poderia mudar os rumos da partida, poderia ajudar o Fortaleza e poderia beneficiar ou prejudicar, o Ferroviário. O zagueiro Bruno acabou acertando um chute no rosto do Lucas Crispim, foi expulso, não teve muita discussão. E o Fortaleza ficou com um jogador a mais, 5 minutos ali do primeiro tempo, da reta final. Não foi tempo suficiente, mas se projetava para a segunda etapa um jogo bem mais aberto. Ferroviário ia tentar se defender com 10 jogadores em campo. E o Fortaleza com um jogador a mais, imaginou-se, vai fazer uma blitz, vai pressionar, vai criar mais chances, vai finalizar mais. Mas o que aconteceu na prática, Jota, não foi isso. A Fernandinha chamou ainda não? Fernanda? Não, foi só impressão. Viu? Vozes do além, viu? Vozes do além. Fernandinha vai já acionar para a gente ouvir o Carpini. Essa era a expectativa.
Mas na prática a realidade foi outra. De um Fortaleza que mesmo com um jogador a mais, não fez um segundo tempo de muita pressão sobre o Ferroviário. O jogo começou truncado, sem grandes chances. É verdade, a postura dentro de campo era a que a gente imaginava. Fortaleza atacava mais, Ferroviário se defendia mais e apostava no contra-ataque. Mas sabe quem foi que teve, torcedor? A primeira grande chance do segundo tempo não foi o Fortaleza, que tinha um jogador mais, foi o Ferroviário. Uma cabeçada do Ramírez aos 6 minutos, depois de uma cobrança de falta, e o Breno, goleiro do Fortaleza, fez uma baita defesa. Olha a realidade. Fortaleza pressiona, Fortaleza tem posse, Fortaleza tem um jogador a mais, mas sempre quem cria as melhores chances é o Ferroviário. É isso que a gente está falando. De um futebol que não é posse de bola. Não ganha, no fim das contas, quem tem mais posse de bola. No fim do jogo, sejamos sinceros, a estatística da posse de bola é uma estatística que não faz muita diferença. Qual é a diferença? Quem teve as melhores chances, quem conseguiu balançar as redes. E quem teve as melhores chances foi o Ferroviário. Então, aos 6 minutos, essa boa chance do Ferroviário. Naquele momento a gente dizia, é uma posse de bola inútil do Fortaleza, porque não consegue criar chances. Toca passe de um lado para o outro, os jogadores se movimentam, os atacantes recebem a bola, mas não finalizam no gol. Não cria chances claras. E aí não adiantava de nada. Aos 13 minutos, se não me engano, aos 10 minutos, Carpini percebeu que com aqueles jogadores que estavam em campo, ele não ia conseguir fazer muita coisa. Ele não ia conseguir criar boas chances. E aí ele mudou. Colocou o Mailton e colocou também o Lucas Emanuel nos lugares do Pochettino e no Crispim. Uma tentativa de tornar o Fortaleza uma equipe um pouco mais ofensiva e que conseguisse aproveitar melhor essas criações. E aos 13 minutos, o Mailton, lateral direito, que foi o único reforço anunciado até aqui do Fortaleza, embora o Ronald, volante, já tenha sido contratado, inclusive estava aqui hoje no PV, informação para você, a Fernandinha depois pode trazer mais detalhes disso, mas o Ronald estava aqui, vai ser anunciado em breve pelo Fortaleza. O Mailton foi a única contratação anunciada e já entrou em campo. E no primeiro lance dele, ele já levou perigo. Aos 13 minutos, uma cobrança de escanteio, ele tentou ali um gol olímpico e o Sivaldo fez uma grande defesa. Foi a melhor chance do Fortaleza até aquele momento no jogo. E é de se lamentar que tenha sido um escanteio, numa tentativa de gol olímpico. A gente estava falando de um Fortaleza que precisava criar mais. E o Mailton já dava a impressão que poderia ajudar o Fortaleza. Aos 17 minutos, outra boa jogada do Fortaleza. Uma jogada individual de quem? Do Mailton, dessa vez pelo lado direito. Ele mesmo finalizou de perna esquerda, a bola foi para fora, mas levou de certa forma algum perigo. Fortaleza seguia pressionando, mas seguia com o mesmo problema, dificuldades de criar. Aos 27 minutos, uma grande chance do Fortaleza, o Mailton finalizou mais uma vez e o Sivaldo fez a defesa. Fortaleza teve ali naquele momento, aos 27, uma blitz. Foram 3 chances seguidas, mas aquele mesmo problema. Os jogadores pareciam que não queriam finalizar. Não entendo que time é esse, Jota, que tem medo de finalizar. Se você quer ganhar o jogo, você quer começar a temporada com o pé direito, se você quer começar a temporada bem, você tem que chutar, meu amigo. E o Fortaleza não fez isso. Fortaleza penou demais em finalizações. Chegando já na reta final, uma grande chance do Fortaleza aos 31 minutos. Uma jogada ali do Moisés pelo lado esquerdo. Ele cruzou e o Lucas Emanuel estava frente a frente com o gol, mas não conseguiu alcançar a bola. Acabou indo para fora, uma chance desperdiçada. Depois teve outra finalização do Lucas Sacha aos 35. Aos 38, outro escanteio do Mailton, também numa tentativa de gol olímpico, e o Sivaldo acabou espalmando para fora. E aí, aos 40 minutos, talvez uma das chances mais claras do Fortaleza, cruzamento do Mailton pelo lado direito, o Cardona finalizou de cabeça, estava livre na grande área do Ferroviário, mas cabeceou para fora. Nos minutos finais, Ferroviário foi quem teve uma chance aos 44, uma cabeçada perigosa do Iago depois de uma cobrança de falta. Deu para você perceber, pelo meu comentário, que o segundo tempo foi de um volume muito maior do Fortaleza, mas de muitas chances desperdiçadas. E aí, você não pode imaginar que um time que desperdiçou tantas chances vai conseguir abrir o placar, e isso não aconteceu. Repito o que disse no começo do nosso comentário. Um empate positivo para o Ferroviário, porque foi um empate heróico, né? Um gosto doce, um gosto positivo para o Ferroviário, que chega a 4 pontos, 2 rodadas, não perdeu nenhuma, venceu a primeira e empatou agora com um time tecnicamente superior ao seu. O Ferroviário demonstrou muita vontade, Jota. Eu acho que ficou essa impressão.
Demonstrou vontade quando atacou no primeiro tempo e demonstrou vontade quando se defendeu muito bem na segunda etapa. Do lado do Fortaleza, um empate negativo, um empate frustrante, bem aquém daquilo que o torcedor que marcou presença aqui no PV esperava. Esperava uma primeira impressão mais positiva, esperava uma primeira impressão melhor, de um time mais aguerrido dentro de campo. E é torcer para que aquele ditado não fique, né? A primeira impressão é a que fica. O que o torcedor do Fortaleza espera é que a primeira impressão não fique de jeito nenhum. Que na verdade seja algo bem diferente daquilo que ele espera ver. Fortaleza tem que evoluir muito ao longo da temporada. Tem que ter mais qualidade, as ideias do Carpini têm que ser melhor trabalhadas, tem que ir ao mercado, porque uma contratação de um lateral direito apenas é muito pouco para aquilo que o Fortaleza precisa ao longo da temporada de 2025. Não pode se confiar simplesmente no elenco que ficou de 2025. Tem que ir ao mercado, tem que contratar. O jogo de hoje deixou claro que o Fortaleza ainda tem carências no seu elenco. Fortaleza que agora vai ter alguns dias de treinamento para na quinta-feira enfrentar o Quixadá desta vez como mandante. E a gente deve ver um Presidente Vargas bem mais lotado, com bem mais torcedores do Fortaleza, mas a gente espera, acima de tudo, Jota, com bem mais qualidade do Fortaleza dentro de campo. Valeu Daniel Farias, que nós está aqui, né? Porque a Fernanda vai já trazer aí o Carpini, que estreou à frente da comissão técnica do Tricolor para essa temporada, e a gente vai ficar nessa expectativa. Tá pronto para ir, Fernanda?